Vamos falar de Vasco agora. Bruno Halpen. Tem gente chegando por aí, Bruno? Tem gente chegando? Salve, salve, Escobar. Um grande abraço a todos. Pois é, o novo centroavante da Colina chegou, viu? O Brenner desembarcou na manhã dessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro para assinar um contrato de 3 anos com o Vasco até o fim de 2029. O Vasco pagou aí 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, pelo atacante de 26 anos, comprado da Udinese, da Itália, mas que por último o Brenner estava emprestado ao Cincinnati dos Estados Unidos. Junto ao atacante colombiano Inestrosa, que deve chegar aqui no Rio de Janeiro na madrugada do próximo domingo, o Brenner é uma reposição imediata para o ataque do Vasco, que só nesse início de temporada perdeu o Verratti e o Ryan. Bom, o técnico Fernando Diniz conhece muito bem o Brenner, trabalhou com ele no Fluminense, no São Paulo, e a gente sabe que as ligações do Fernando Diniz para os jogadores têm sido decisivas nas negociações aqui no Vasco. Com o Brenner não foi diferente, bastaram alguns minutos na linha com o professor para fechar o negócio. Ele não te dá muita opção não, né? Tem que vir, uma ordem. Feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez. E feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Vamos falar do Vasco, enfrenta no domingo Boa Vista, Lucas Moretti. 4ª rodada do Carioca, busca voltar a vencer depois da derrota no Clássico dos Milhões para o Flamengo. Vamos conferir a reportagem, daqui a pouco a gente fala do Vascão. Após a derrota para o Flamengo no Clássico da última quarta-feira pelo Campeonato Carioca, o Vasco se reapresentou ontem no CT Moacir Barbosa para iniciar sua preparação rumo a mais uma rodada do torneio. O Gigante da Colina vai a Bacaxá, em Saquarema, para enfrentar o Boa Vista no domingo às 8h30 da noite. Em 4º lugar no Grupo A da competição, com 4 pontos, o Cruz Maltino tropeçou nas últimas 2 partidas, desperdiçando a oportunidade de ficar nas primeiras posições da tabela. E para o jogo de domingo, o técnico Fernando Diniz deve realizar alterações na escalação do time. Com Verratti e Ryan vendidos, o treinador pode contar novamente para o jogo contra o Boa Vista com GB, enquanto Inestrosa e Brenner não são oficialmente anunciados pelo clube. David também é uma opção para o ataque. Já em relação ao desfalque no jogo, o Vasco não terá à disposição o volante Cauã Barros, que foi expulso no último Clássico de Milhões. JP e Hugo Moura são as opções. E na zaga, Cuesta sentiu dores e ainda é dúvida para domingo, mas o recém-chegado Saldívia é o substituto imediato. Jair e Matheus Carvalho completam as baixas. O que passou, passou. A hora agora, então, de virar a chave e focar naquilo que interessa ao elenco e principalmente ao torcedor. Gols e, é claro, vitórias. Moretti, esse jogo tem agora um efeito psicológico, emocional, a confiança, né? O Vasco vinha, de certa forma, né? Desde o final da Copa do Brasil. Assim, lógico que o torcedor ficou meio abalado, mas começou o ano com a esperança do Vasco ir longe, aí tem a derrota para o Flamengo, pega, porque tudo que a gente falou, era o primeiro jogo, o Vascaíno se encheu de otimismo, o Flamengo vinha sem ritmo de jogo e a gente já sabe o que aconteceu. Como é que você vê essa preparação, esse estado emocional e o time em si para pegar o Boa Vista domingo? Não é uma coisa assim, vai lá, ganha, que é obrigação. Claro que pela tradição e camisa do Vasco tem que vencer sempre, independente onde seja o local. Agora, há pouco tempo o Fluminense perdeu do Boa Vista lá. Exatamente, não vai ser um jogo fácil, né? Esses times pequenos, como a gente sempre fala aqui, já se preparam há muito tempo e quando enfrentam um grande, normalmente dá a vida e acaba dificultando as partidas. Domingo, a expectativa é que o Vasco vá com um time misto novamente, até porque na próxima quinta-feira o Vasco já tem a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, então internamente o Vasco já olha para essa primeira partida com mais prioridade, até do que o jogo do próprio domingo. Então o Vasco teve hoje de manhã para treinar, amanhã treina novamente, domingo tem essa partida contra o Boa Vista e vai se preparar aí com o time titular para enfrentar o Mirassol em São Paulo na próxima quinta-feira, que é como a gente sempre fala no programa, o foco de todas as equipes nesse primeiro momento de temporada tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa pontuar. O Vasco tem o Mirassol que está passando por um processo de reformulação total, perdeu muitos jogadores. Então é um jogo difícil em São Paulo, mas tem que aproveitar esse primeiro momento do Mirassol ainda de reformulação para tentar buscar alguns pontinhos ali e preservar o time titular para chegar com força máxima para pontuar nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Deve ser o time parecido com o que jogou contra o Nova Iguaçu, exatamente, em São Januário. Deve ser isso, né? Novo atacante na área, lá no Gigante da Colina, o Brenner desembarcou na manhã de hoje, no Rio,
para realizar exames e assinar seu contrato com o Vasco. Com a saída do Verratti e do Ryan, né, o Brenner deve ser o titular para a vaga no ataque. As imagens são da BTB Sports, que acompanharam a chegada. Tem imagens? A gente vai ouvir o que o Brenner falou. Ele falou também com a rapaziada, né? Vamos ouvir. Feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. E trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. Um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. E sei que vai extrair o melhor do meu futebol. E espero que as coisas dêem muito certo no Vasco da Gama. Ele não te dá muita opção, não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez. E feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Olha, falem bem, falem mal do Fernando Diniz, você vê o respeito que ele tem dos jogadores, você vê a relação que ele cria com os jogadores. O Brenner praticamente deixando claro que talvez o grande responsável, claro que jogar com a camisa do Vasco, tem tudo isso, mas a importância do Diniz nessa contratação, Moretti. Não, importantíssimo, né? E não só apenas na chegada do Brenner, na chegada dos outros dois reforços também que o Vasco já fez de contratação nessa janela de transferências. O Rojas foi a mesma situação, o Diniz liga para o Rojas e convence ele a fechar com o Vasco. O Saldívia também é a mesma situação, o Diniz liga para o Saldívia e convence o zagueiro a fechar com o Vasco. Essa situação do Brenner ele também aconteceu com o Inestrosa. O Diniz também liga para o atacante colombiano, apresenta o projeto, ele gosta, deixa o Boca de lado, rapaz, e fecha com o Vasco da Gama. Então, assim, o Diniz ele tem sido, né, uma peça fundamental nessa janela de transferências. E a chegada do Brenner, ao meu ver, é muito representativa. Poucos torcedores talvez conheçam o Brenner, mas o Brenner é um bom jogador. É um atleta jovem, o Brenner tem apenas 26 anos de idade. O Brenner conhece o Diniz por já ter trabalhado com ele e o Diniz também conhece o Brenner. O Diniz trabalha com o Brenner pela primeira vez no Fluminense no ano de 2019. Ele fica 6 meses com o Brenner no Fluminense. É muito novo ainda. Ele tem apenas 6 jogos, inclusive pelo Fluminense, não marca nenhum gol. E logo em seguida ao Fluminense, em 20, o Diniz ele chega ao São Paulo. O Brenner ele tinha sido emprestado ao Fluminense. E assim que pisa em São Paulo, o Diniz pede para a diretoria do São Paulo para fazer com que o Brenner retornasse. Aí ele retorna ao São Paulo em 2020. São Paulo faz uma campanha muito boa de Campeonato Brasileiro ali naquele ano. O Brenner tem 22 gols em 44 partidas. Então, assim, números incríveis que fazem o Brenner, inclusive, ser vendido ao Cincinnati. Tem o primeiro momento de adaptação no clube norte-americano e já vira em 2022 tendo 18 gols em 31 partidas. Ou seja, eu estou trazendo esses números para o vascaíno entender que o Brenner é um atleta que faz gols. É um atleta que tem uma média muito legal de gols. Ele tem um problema de adaptação no futebol italiano, né? Um futebol completamente diferente, muito mais físico, né? O Brenner é um jogador que não conseguiu se adaptar e agora volta ao futebol brasileiro com a expectativa de resgatar o seu bom futebol com um técnico que fez ele ter esse primeiro momento bom na carreira. Então, assim, é um acerto muito grande do Vasco. Se o Diniz conseguir fazer com que o Brenner retorne a jogar aquele futebol que ele apresentou no São Paulo em 2020, o Vasco tem um grande jogador aí para o setor ofensivo. A gente fala, poxa, mas o Vasco perdeu o Ryan. É bom nesse momento o Vasco querer deixar um pouco o Ryan de lado. É claro que o Brenner não chega com essa moral do Ryan, mas é um atleta que tem tudo para fazer um bom ano aí com o Vasco em 2026. Vocês lembram da falha do Hugo Souza contra o São Paulo? Claro. Foi o Brenner que fez o gol. Foi, né, que desarma o Hugo Souza e faz o gol. O Hugo Souza tenta driblar o Brenner. Eu posso fazer um comentário rapidamente sobre o Fernando Diniz? Que o Silênio está esperando lá na rua. Eu acho bacana ele agir dessa maneira nas negociações e ligar para os jogadores, só que a função principal dele é ser treinador, gente. A gente não pode elogiar o Fernando Diniz apenas por participar das negociações e ajudar nas contratações. Ele precisa ser cobrado para poder fazer o time jogar, porque a forma como o Vasco atuou contra o Flamengo é preocupante. E repito o que eu falei, ele não pode dizer aquilo na entrevista coletiva e talvez as palavras dele tenham sido pior mesmo que a derrota. Porque se ele acha que está tudo bem, aí é para o torcedor vascaíno ficar preocupado. Então eu acho bacana ele participar das negociações ligando para os jogadores. Mas a função principal dele é ser treinador de futebol. E ele precisa fazer o time jogar, porque hoje ele tem um elenco melhor do que ele tinha ano passado. Tá certo, Vene. O Vasco da Gama avalia a possível contratação do atacante argentino Cláudio Spinelli, de 28 anos, que foi oferecido recentemente ao clube. O nome do jogador entrou no radar da diretoria cruzmaltina, que segue atenta à busca por reforços para o setor ofensivo na sequência da temporada. A situação de Spinelli está em análise interna em São Januário, segundo noticiou o perfil Atenção, Vascaínos, no Twitter. O nome do atacante passou a ser debatido nos corredores do departamento de futebol. Atualmente, Cláudio Spinelli defende o Independiente del Valle, do Equador, onde tem contrato válido até o fim de 2027.
As condições apresentadas para uma eventual negociação são consideradas positivas pelo Vasco, o que mantém o jogador como uma opção viável no mercado. Com 1,80 de altura, o argentino é um nome familiar para a torcida vascaína. Ele ganhou destaque justamente nos jogos entre Vasco e Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana da temporada passada, quando teve atuações decisivas e deixou boa impressão diante da equipe carioca. Na última temporada, Spinelli registrou números expressivos, com 28 gols marcados em 52 partidas disputadas. O desempenho reforça seu perfil de atacante de presença de área e forte poder de finalização. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante argentino Cláudio Spinelli seria um excelente reforço para o Vascão? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.